A gente começa com uma abertura feita pela doutora Jaqueline Anastácia, que é advogada e especialista em recuperação de tributos, e hoje ela atua em direito empresarial e direito tributário. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. E também Dr. Jomeri Neri, advogado, especialista em direito tributário, especialista em planejamento tributário, membro da Comissão de Estudos Tributários e juiz do Tribunal de Ética da OAB de Alagoas. Seja muito bem-vindo, Jomeri, obrigado pela presença. Na sequência, depois dos tópicos que eles vão explanar para a gente e ajudar com que a gente esteja imerso nessas realidades atuais, nesse novo cenário durante a crise, né? A gente vai ter um momento de microfone aberto, onde vocês podem tirar dúvidas sobre as questões tributárias, ou também, e isso é bem legal, que dividam um pouco daquilo que vocês estão fazendo e como estão vivendo, como empresários, como pesquisadores, ou como membros que querem conhecer um pouquinho dessa realidade diferente e atual que a gente propõe, vocês a controlarem esse tempo. Seja muito bem-vinda a doutora Jaqueline e o doutor Jomeri, e a gente pode iniciar oficialmente esse webinário. A palavra de vocês. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Me ouvem bem? Tudo certo. Certo. Gente, prazer. Eu sou a Jaqueline, advogada. Eu sou do interior de São Paulo, tá? É um prazer conhecê-los, estar aqui com vocês. Dizem muito que o jovem, ele é o futuro do país, o futuro do mundo. Hoje eu digo que vocês são o presente e o futuro do nosso país. Então, se a gente está aqui hoje é para nos fortalecermos nesse momento de insegurança, nesse momento de caos, né? Que não é só uma questão econômica, mas vem uma questão de saúde por trás. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos ajudar e nós precisamos crescer diante de tudo isso e ajudar as empresas de vocês, os funcionários de vocês. E nesse sentido, o governo vem tomando algumas medidas anticíclicas. O que seriam medidas anticíclicas? Seriam medidas que normalmente eles não tomariam para ajudar as empresas. E nesse sentido, eu vou falar um pouquinho do aspecto tributário que o governo vem trazendo para a gente, né? São medidas que foram instituídas nessas últimas 2 semanas, foram a cada 48 horas, era uma medida provisória, era uma portaria que estava sendo instituída, tá? Para poder solucionar essa questão da economia do país. Então, toda a minha fala aqui vai ser com relação à questão tributária e às prorrogações, tá? Nesse sentido, os fundamentos vão ser em cima da medida provisória 931, medida provisória 932, portaria 139, portaria 150, resolução 152, resolução 154, resolução 153, instrumento normativo 1930, instrumento normativo 1932. São muitas portarias e todas elas vêm para colaborar para que as empresas de vocês tenham um fôlego. E nós sabemos, né, que para uma empresa conseguir sair de uma crise, ela precisa ter caixa. Nesse sentido, os governantes deles, o governo federal e também o governo estadual, prorrogaram alguns tributos para que vocês tenham esse caixa, né? Então, inicialmente, eu vou começar falando das microempresas. Posteriormente, eu vou falar das empresas que estão no regime tributário do Simples. Acho que a gente teve algum problema técnico com a conexão da Jaqueline. Esperamos realmente que ela possa voltar. Cortou? Que parte? Agora sim, pode voltar. Eu estou ouvindo. Então. Tá. Cortou em qual parte? As empresas precisam ter caixa. Tá. Então, essas medidas é para vocês terem esse dinheiro e, posteriormente, pagar os tributos devidos, tá? Nesse sentido, as microempresas,
elas terão uma prorrogação de 6 meses para realizar o pagamento dos atuais tributos, né? Então, o tributo que seria pago no mês de março, ele vai ser pago só lá no mês de outubro. O tributo pago no mês de abril, ele vai ser pago em novembro. O tributo pago em maio, ele vai ser pago dia 21 de dezembro, tá? Para vocês que têm MEI, vocês terão uma prorrogação maior que as outras empresas que serão de 6 meses. A declaração anual também do Simples Nacional, essa prorrogação é um pouco menor, tá? Era para ser declarado agora, dia 31/5, ela só vai passar a ser declarada agora, dia 30/6, que é um mês de diferença. Agora, com relação às empresas do Simples Nacional. Inicialmente, foi uma das primeiras medidas do governo para prorrogar os tributos federais, tá? Então, a primeira portaria, a primeira resolução, ela prorrogou os tributos federais. Então, o DAS, ele, na questão federal, ele passa do mês 4 para o mês 10, ele passa do mês 5, de realizar o pagamento do mês 5, ele passa a ser pago só no mês de novembro. O tributo pago no mês 6, ele passa a ser pago só em dezembro, tá? E aí, depois que saiu essa resolução sobre os tributos federais, muitas empresas entraram com ações para conseguir a postergação também dos tributos estaduais, né? Que envolve o ICMS e o ISS. Como teve tantas ações, os governos, eles fizeram uma reunião, então instituíram também para o Simples Nacional a postergação desses tributos. Vale ressaltar que o pagamento dos tributos federais e estaduais serão em datas diferentes, tá? Então, o tributo que vocês pagariam da apuração de março, pagariam em abril, vocês vão pagar em julho. O tributo que vocês pagariam no mês 5, em maio, vocês vão pagar em agosto. O tributo que seria pago em junho, só vão pagar em setembro, tá? Com relação à declaração, que é algo acessório, uma questão acessória tributária, a declaração de informações socioeconômicas e fiscais da empresa, era para ser agora dia 31/3, tá? Que já até passou, mas ela foi prorrogada para o dia 30/6, em julho. Agora, com relação às empresas do lucro real e presumido, a única prorrogação, as prorrogações foram na esfera federal, tá? Então, o tributo do PIS, COFINS, eles seriam pagos agora, dia 4, dia 25/4, e eles só vão passar a ser pagos dia 25/8. Os tributos do mês 5, ele vai ser pago no mês 10, tá? A contribuição previdenciária patronal, que é do INSS. O tributo a questão do INSS que vocês pagariam agora no mês 4, dia 20, vocês só vão pagar no mês 8, em agosto, tá? O mês 5, vocês vão pagar só no mês 10. E aí também temos a contribuição previdenciária doméstica, né? Que vocês pagariam no mês 4, passa a pagar no mês 8. A questão do mês 5, vocês passam a pagar só no mês 10, que será em outubro. Aí tem algumas obrigações acessórias que também foram prorrogadas, que são as declarações de débitos e créditos tributários federais, né? Então, o vencimento era agora no mês 3, vocês passam a prorrogar essa declaração para o mês 7. Vai ser o mês 3, o mês 5 e o mês 6 vão cair todos na mesma data, dia 25/7, tá? Com relação à escrituração fiscal digital de contribuição, do mês 4, vocês pagariam vai prorrogar para o mês 7, tá? 14/7. Do mês 5, vai prorrogar para o 14/7 também.
e do mês 6 também 14/7. Sim, eu vou liberar todas essas datas para vocês, tá? E, por fim, tem a declaração do imposto de renda da pessoa física, que era para ser entregue agora, nesse mês, até o dia 30, e pode ser entregue até o dia 30/6. Então, no aspecto geral, essas são as medidas instituídas para as empresas. Outras contribuições que foram dadas também, só que não tenho datas aqui específicas para passar para vocês, é a contribuição do seguro contra acidentes de trabalho, o RAT também, que é o risco ambientais de trabalho, tá? Que são essas contribuições que algumas empresas têm. Contribuição devida pela agroindústria também, tá? Contribuição do empregador rural na pessoa física. E, gente, é um pouco isso das contribuições que vocês vão passar a prorrogar. Já me perguntaram, nós estamos em plena pandemia, então eu posso deixar de pagar os tributos, que nem uma empresa de lucro real e presumido. Eu posso deixar de pagar e depois justificar que eu não paguei em razão da pandemia? Bom, não pode deixar de pagar, tá? Se a pessoa não consegue realizar o pagamento, ou ela precisa fazer um pedido administrativo de postergação, ou ela entra com uma ação judicial pedindo essa postergação, tá? Por quê? Porque se o governo ele não deu nenhuma medida para esse tributo, vamos supor, o ICMS para o lucro real e presumido, que é algo estadual, só cada governador ele tem que instituir a medida no seu estado. A pessoa precisa realizar o pagamento, porque senão tem multas, tá? E dependendo do tempo que ela deixar de pagar, aí pode ensejar em crime tributário também, no caso do ICMS. Então, essa questão tem que ficar bem clara que o governo está buscando ajudar, mas se alguém deixar de pagar o tributo que é devido hoje em razão e depois alegar sobre a pandemia, ele vai ter as multas e os encargos, né? Outra questão também, que seria que nem aqui no estado de São Paulo, várias empresas ingressaram com a ação e conseguiram liminares para postergar o pagamento do ICMS e do ISS. Vários juízes, eles deram as liminares, mas ontem ou antes de ontem, o desembargador, presidente do tribunal, ele suspendeu todas as liminares. Por quê? Porque se não tiver esse pagamento, o Estado quebra. Então, ele suspendeu todas as liminares aqui. E como assim? O governo, os estados, eles estão tendo que ter medidas rápidas. Agora pode ser que não tenha essa postergação, mas futuramente pode ser que tenha, tá? O estado de calamidade, ele abre essa brecha para que o governo federal e que os governantes, eles possam ter essas medidas. Então, até dia 31 de dezembro, se eles quiserem revogar ou instituir mais medidas, eles têm essa liberdade, tá? Eu não sei, tem alguma dúvida? Faz sentido? Vocês entenderam? Giovanni, posso falar? Com certeza, Jomeri, vai lá. Agradeço, Jaqueline. Eu acho que a gente deixa as dúvidas para depois da fala do Jomeri, pode ser, Jaqueline? Sim, pode ser. Obrigado. Eu acho importante só a gente, sobre esse aspecto tributário, a gente pontuar algumas questões que são relevantes, né? A doutora Jaqueline, quando falou, a primeira coisa que ela trouxe foram as mudanças de datas com relação às empresas do Simples Nacional. Essas mudanças, não só essas do Simples Nacional, mas todas as outras prorrogações, eu acho que para o empresário é muito importante estar atento, porque, por exemplo, a DAS, que venceria agora
referente agora ao mês de abril, ela fica para outubro. Sendo que em outubro, essa DAS ela vai ser paga junto com a DAS referente ao mês de setembro. Então, o empresário ele tem que ter uma atenção um pouco maior nesse sentido, para que ele possa, no decorrer desse período, gerar caixa para conseguir pagar os dois impostos. Isso se nada mudar, porque como a própria doutora falou, nessas últimas semanas, acho que o mundo jurídico virou de cabeça para baixo. Né? Não só o mundo jurídico, mas acho que o mundo virou de cabeça para baixo. Mas para nós, a cada 24 horas, a cada 48 horas, era uma enxurrada de novas medidas provisórias, uma enxurrada de novas instruções normativas. Isso causa uma insegurança jurídica, sem dúvida alguma, mas eu julgo altamente necessário para que a gente tenha, pelo menos, as mínimas condições para tentar superar esse período. Eu tenho visto, infelizmente, assim, muitos dos meus clientes, eles estão tendo que realmente resolver se vão demitir, quantos vão demitir. Então, esse cenário, ele é um cenário muito drástico, né? Muito difícil da gente lidar. Mas, bem, de qualquer forma, acho que uma parte da minha contribuição também se dá no contexto das medidas trabalhistas, né? Como você falou no começo, não é a minha área de expertise, mas diante desse contexto todo, a gente precisa, obviamente, estar atento a essas modificações. No meu escritório, a gente tem pessoas que fazem essa área trabalhista, mas, pessoalmente, eu tive que estudar bastante para estar antenado a isso. O que acontece? A medida provisória estava sendo muito aguardada, a medida provisória 927, que trazia a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Essa medida provisória veio com mais 7 medidas, dentre elas o diferimento do pagamento do FGTS, a regulamentação do teletrabalho e uma série de outras medidas, mas especificamente sobre a suspensão do contrato de trabalho, ela veio, sendo que no dia seguinte, todo mundo já sabe, todo mundo acompanhou, o presidente ele editou mais uma medida provisória, a 928, que revogou o artigo 18 da medida provisória anterior. Então, naquele momento, já não era mais possível a suspensão do contrato de trabalho. Naquele, então, ainda não era possível a redução da jornada de trabalho também. Então, o que era que a gente tinha na medida provisória 227? Era a possibilidade de férias coletivas, era a possibilidade de antecipação de férias, antecipação dos feriados nacionais, o banco de hora, que poderia, nesse caso, ser feito o banco de hora negativo, que é quando o funcionário deve horas à empresa. Essas horas, para que fosse feito, né, o banco de hora, ele não podia, quando retornasse ao trabalho, ele não poderia passar mais de 10 horas. Então, a gente vê uma grande flexibilização dos direitos trabalhistas aí, muito mais na tentativa de gerar um ambiente um pouco mais cômodo para a relação empregado-empregador, né? Então, dias após, depois de muita pressão do empresariado, saiu a medida provisória 936, que estabelece as condições para a redução da jornada de trabalho, com redução do salário e a suspensão do contrato de trabalho. Então, sobre essa medida provisória, eu queria me deter um pouco mais, que eu acredito que seja algo extremamente relevante para os empresários. E digo isso porque aqui, no meu escritório, eu vi a angústia dos meus clientes esperando essa medida provisória, e quando ela saiu, eu vi a enxurrada de acordos individuais que aconteceram, né? Então, ela é uma grande flexibilização das medidas trabalhistas, mas ela é em que sentido? Geralmente, é necessário que aconteça entre a empresa e o sindicato um acordo coletivo, ou entre dois sindicatos classistas, o Sindicato dos Empresários e o Sindicato dos Empregados, uma convenção coletiva. Essa medida, ela flexibiliza essa exigência e ela autoriza a realização de acordos individuais. Então, os acordos individuais entre o empregado, entre o empregador e o funcionário.
é possível a redução da jornada de trabalho através dessa medida provisória em 25%, 50% e 70%. Acredito que todo mundo já viu essa informação. Essa redução da jornada de trabalho, ela acarreta também a redução do valor do salário. E essa diferença, vamos supor, o empresário ele reduz 50%. Os outros 50%, eles vão ser pagos pelo governo, através do benefício emergencial, vão ser pagos pelo governo e são calculados, tendo em vista essa percentagem, sob a base de cálculo do que deveria ser o seguro-desemprego, sobre a base de cálculo do que deveria ser o valor do seguro-desemprego. Esse é o primeiro aspecto, é a redução da jornada de trabalho. O segundo aspecto é a suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregador, ele pode, através de um acordo individual, suspender o contrato de trabalho com o empregado. E através também do empregador web, que é um sistema do governo federal, ele cadastra o empregado para que ele receba direto em conta o valor correspondente ao seguro-desemprego. Não é o seguro-desemprego. É um benefício emergencial com o valor correspondente ao seguro-desemprego. E o que é que acontece? Não é necessário, para que o empregado tenha esse benefício, não é necessário que ele tenha passado pelo período aquisitivo do seguro-desemprego. Ele pode ter sido contratado e um mês depois ele ter o contrato suspenso, mas mesmo assim ele vai ter esse direito. Então, como eu disse anteriormente, é algo que flexibiliza a legislação trabalhista, mas algo que pode ajudar o empresário a superar esse momento, pelo menos esse momento aí inicial da crise. A suspensão vale por 60 dias e a redução da jornada de trabalho vale por 90 dias, podendo ser acumulada as duas situações, não simultaneamente, mas em períodos seguidos. Mais ou menos é isso, bem rapidinho, só para dar uma pincelada. Acho que quem tiver mais dúvida ou alguma questão para colocar, é livre para fazê-lo. A gente também, no site da Ampecom, a gente disponibilizou um material sobre essas medidas trabalhistas. Como perguntaram antes, a gente também vai disponibilizar o material sobre a postergação das datas dos tributos. E é isso. Muito obrigado, Gilmere, muito obrigado mesmo. Enquanto você falava, na verdade, enquanto a Jaqueline falava, não sei se já foi respondido oficialmente, mas a Ângela perguntou se, ao optar por essas alterações de data de pagamento de tributos, se a empresa ainda tem o direito de dispensar um funcionário. No sentido, eu não entendi a pergunta. Se ela modificar a data do tributo, se pode dispensar um funcionário. Exato, ou se há alguma restrição do governo que impeça a dispensa dos funcionários por estar pegando um benefício, digamos assim. Acho que é isso, nesse sentido, né? Essa questão com relação... O único impeditivo que existe com relação à dispensa do funcionário é a utilização da suspensão do contrato de trabalho. Se você suspende o contrato de trabalho, vamos supor, por 2 meses, que é o período máximo, você precisa passar um período equivalente, garantindo ao empregado o posto dele de trabalho. Então, você não pode demiti-lo por 2 meses subsequentes. Passados esses 2 meses, é possível demitir. Com relação aos benefícios tributários, na realidade, não são benefícios, né? São postergações das datas de pagamento e não possuem relação com essa questão da dispensa do funcionário. Sim, inclusive me perguntaram, né? Então eu estou isento de pagar os tributos nesses meses? Não, como o doutor acabou de falar, né? É uma postergação. Vocês vão pagar lá na frente, mas vocês vão pagar 2 tributos, que vai ser o mês atual e também esse que foi postergado, né? Então, no DAS vai vir os tributos do mês e também esse que foi postergado. Aqui no estado de São Paulo, nessas liminares que eu cheguei a comentar com vocês, com relação às empresas com lucro real e presumido, os juízes eles estavam condicionando essa postergação do ICMS
se a empresa não demitisse funcionário, né? Então, nesses casos, aí a empresa realmente ela não poderia dispensar o funcionário. Mas também caiu essa liminar porque o desembargador ele já suspendeu todas essas liminares. Então, assim, empresas do lucro real é presumido que possivelmente, se vocês tiverem interesse em ingressar com a ação, pode ser que vocês tenham sim essa postergação e pode ser que o próprio juiz ele delimite essa postergação em razão da não dispensa dos funcionários, né? Maravilha. Acho que ficou bem claro. Agradecemos aí. Tá tendo mais perguntas? Eu não sei se o Jomeri e a Jaqueline estão conseguindo acompanhar o chat, Sim, sim. mas... Vai lá. Eu vi agora uma pergunta querendo saber a minha visão do pós-crise e se essas medidas elas são temporárias. Sim, essas medidas são temporárias, né? Como eu disse, a redução da jornada de trabalho ela tem duração de 90 dias, ela pode ser feita por 90 dias, e a suspensão por 60 dias. O que é que acontece? Essas medidas que estão saindo agora, como a doutora Jaqueline falou no começo, elas são medidas emergenciais e são em decorrência da crise. Elas têm uma relação com o estado de calamidade pública que foi decretado pelo Congresso Nacional no decreto número 6 desse ano. O estado de calamidade ele vai até o dia 31 de dezembro. Então, até o dia 31 de dezembro, o Brasil está sob estado de calamidade. Isso traz uma série de consequências, dentre elas a possibilidade de serem editadas medidas provisórias como essas que a gente está vendo agora. E aí, o que é que eu acredito do pós-crise, né? Que era a outra parte da pergunta. Veja, eu acredito o seguinte, eu não me considero um cara otimista. Foi anunciado pela ONU que essa pandemia ela é o evento de maior impacto mundial depois da Segunda Guerra. E se a gente for olhar para trás, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente viveu um milagre econômico. Então, depois de um período de restrição, historicamente, isso faz parte do ciclo econômico também, o mundo passa por uma reinvenção e isso faz com que o mercado volte a girar. Isso diante daquilo que eu li, estudei e tal. Então, eu acredito que a gente vai passar por isso também. Né? Tanto que hoje a gente já vê várias empresas mudando o seu formato, né? Se reinventando, adequando novas ferramentas e voltando a produzir ainda na pandemia. Então, você imagine o que pode acontecer depois dela. Então, para mim, assim, economicamente falando, e em termos de mercado, a gente pode viver também um novo milagre econômico. Eu não vi outra pergunta, tem uma outra pergunta aqui, né? Em relação, só vou ler em relação à suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador recebe apenas o valor do fundo previsto, conforme o teto do seguro-desemprego? Sim. Então, conforme ele vai receber 100% desse valor, certo? Ele não vai ter limitação nisso. Mas ele vai receber tão somente o valor do seguro-desemprego, equivalente ao seguro-desemprego. Isso, aqueles que têm salário até 3 salários mínimos e aqueles que têm salários acima de 2 tetos da Previdência Social. Essa faixa intermediária aí, ela precisa de uma contribuição, de uma contrapartida do empregador. Então, é muito específico essa linha, entre 3 salários mínimos e 2 tetos. 2 tetos corresponde hoje a 12 mil e alguma coisa. Então, entre 3 mil e alguma coisa, 12 mil e alguma coisa, esse teto ele precisa de um aporte do empregador. Tem uma outra pergunta. Minha loja teve que fechar pelo decreto e estou há um mês sem faturar nada. Estou renegociando com os fornecedores, mas um desses foi redutível na negociação e não me deu nem a opção de reagendar o pagamento e mandou o título para cartório. Existe algo no meio jurídico que eu possa fazer em relação a isso? Doutora? Sim, o senhor pode entrar com um pedido de postergação judicial, né?
quando o contrato ele se torna muito oneroso para uma das partes, é possível fazer uma revisional. E nesse sentido, está acontecendo com muitas empresas, não, infelizmente. E então o senhor tem que entrar com uma ação judicial. Não sei de onde o senhor mas provavelmente vai ter a Defensoria Pública. E aí o senhor pode ir na OAB e conseguir um defensor público para ingressar com essa ação, tá? Pode postergar esse pagamento, tá? Vocês podem fazer um acordo judicial de parcelamento dessa dívida. Existe uma das medidas provisórias tributárias, elas impedem a negativação, vamos dizer assim, né, por parte da União de débitos atrasados. Mas, com relação ao particular, ao tratamento entre particulares, ainda não tem nenhuma legislação específica sobre o assunto, e eu acredito que a conduta que deve ser adotada seja essa realmente que a doutora Jaqueline falou. Tem uma outra pergunta aqui. Estamos ouvindo várias opiniões negativas sobre o benefício emergencial. No caso de eu suspender uma empregada, ela entraria ali. Tenho receio que ela realmente vai receber. Como posso ajudar e fazer como empresa e como pessoa? Bem, veja só, essa questão é muito prática, né? Do passo a passo para que o empregado ele tenha acesso a esse benefício. Geralmente quem vem tratando sobre isso é a contabilidade. Então, certamente, a sua empresa tem uma contabilidade e eles certamente já estão instruídos em como fazer, como operar isso. Pelo sistema do governo federal, o empregador web. É bem prático, bem eficaz. O empregado tem até 30 dias para receber, né, o benefício emergencial. E eu até agora não vi nenhuma ameaça de descumprimento, por exemplo. Pode ser que o empregado passe um pouco mais de tempo sem receber, digamos, algum atraso, mas não acredito muito nisso. Agora, o passo a passo, realmente, a contabilidade já tem muita prática em fazer. Tem uma outra pergunta. A empresa deu férias coletivas em abril para pagamento em maio. Ela pode solicitar o pagamento do benefício emergencial? Provavelmente você deu férias antes de que saísse a medida provisória. Então, nesse caso, só seria possível solicitar o benefício emergencial com o retorno das férias. Então, retornando das férias coletivas, é possível tanto fazer a redução da jornada de trabalho quanto a suspensão do contrato de trabalho. Outra pergunta aqui. Boa noite. Essas medidas trabalhistas são para qual contrato na CLT? Ou tem algo específico para o terceiro setor? Não tem nada específico do terceiro setor. Ela abrange todos os contratos que são seletistas. Então, é necessário ter um vínculo, é o que a gente chama ter a carteira assinada, né, o contrato de trabalho oficial, para que seja possível o empregado ter acesso ao benefício emergencial. A MP estabelece um prazo máximo para que se possa fazer a redução ou suspensão do contrato de trabalho? Sim. A redução da jornada de trabalho, 90 dias, e a suspensão, 60 dias. Esse período máximo, eu tô agora em abril, mas eu vou querer suspender em junho. É possível? Existe essa possibilidade diante da aplicação do decreto de calamidade pública. O que precisa ver é somente esse limite aí que a própria MP 936 atribui. Se há uma convenção entre os sindicatos limitando a redução a 50%, a empresa pode usar o limite de 70% da MP ou deve seguir a convenção? Boa pergunta. Veja só, essa convenção ela é anterior ou posterior à MP 936? Se ela for anterior, obviamente é aplicada a MP. Se ela for posterior, essa convenção ela já veio limitando a MP. Então, eu aconselho a que se siga a convenção. Embora a gente saiba que, se você
aplicar uma redução de 70%, ferindo a convenção, é possível ter alguma ação trabalhista? É possível. A gente teria aí, vendo como advogado dessa circunstância, a gente teria aí matéria para defesa? Teria, porque a MP, ela dá essa possibilidade. Então, é algo assim, como é tudo muito novo, os juízes eles estão ainda tentando entender essa dinâmica que está chegando. Então, não é tão fácil a gente ponderar agora o que é e o que não é. Mas, nesse caso, se a convenção coletiva foi depois da medida provisória e ainda assim você reduziu por 70%, é possível ter uma ação trabalhista? Mas é possível ter matéria de defesa também. Ótimo. Eu acredito que, por hora, as questões pararam ali no chat, e para dar o tempo de você tomar uma água também, Joméri, e também a Jaqueline, a gente tem alguns empresários que já estão vivendo experiências nessa crise e que agora também têm a oportunidade de compartilhar com a gente. Eu estou vendo, dentre as 50 pessoas que estão online, obrigado de novo pela presença de cada um. O Rodolfo gostaria de falar, a gente chama ele de Rudi. Você está na escuta, Rudi? Estão me escutando? Sim. Então, eu queria falar o seguinte: a impressão que eu tenho dessas medidas provisórias diante dessa calamidade pública é uma aspirina para quem está com pneumonia. Porque, por exemplo, a nossa empresa foi vendida, mas eu continuo trabalhando lá. Caiu o movimento 90%, que é uma indústria de base, né? E não havendo previsibilidade nenhuma de quando isso vai acabar, e esses detalhes todos, o novo empresário, ele age, vamos supor, de acordo com o mercado. Então, não há mercado, não há, na indústria de base, hoje, investimentos antes de dezembro. Então, a opção dele foi dispensar, mantendo só um núcleo para manter os equipamentos tal, e dispensar. Não ficar com toda essa complicação toda que dá margem a entrar com processo, sair com processo trabalhista, sindicato, tudo forçando barra, e eu diria assim, o doente está com uma pneumonia e o governo está dando aspirina. Ele não está vendo a gravidade que ele está interrompendo o fluxo econômico das empresas de base. E eu diria isso também está acontecendo com o mercado, com tudo, né? Então, eu não sou pessimista, mas eu diria que nós estamos numa fase de mudança muito forte, muito pesada, e o governo ainda age como empresa, ou seja, ele precisa arrecadar, ele precisa se manter, mas ele não produz nada. Quem produz são as empresas que estão paradas. Que nem o Bruno falou, ele fechou a empresa dele um mês, não fatura nada, o que ele faz? Onde que está o capital de giro? Bom, eu só quis dar isso, uma impressão, que essas leis têm que ser bem observadas, têm que ser bem entendidas, mas elas não resolvem nada para quem tem empresa que está parando, entendeu? Era essa minha intervenção de experiência de empresário. Obrigado. A gente que agradece, Rudi, de verdade. Eu gostaria de ouvir uma opinião de um outro canto do país também. O Rogério, da Lupiano Pizza, está aí? Sim, tô sim. Legal, Rogério. Como é que está sendo para você? Sou o Rogério da Lupiano Pizza, aqui em Manaus. Nós tivemos a sorte de... O nosso delivery já está bem estruturado, nós atuamos no delivery já tem uns 15 anos. Então, como nós tínhamos entrado no iFood recentemente, nós então fomos que nem Noé, nós parecíamos assim que tínhamos sido avisados do dilúvio e nós estávamos preparados com o nosso barco bem ancorado. Então, estávamos com a equipe treinada, estávamos com a estrutura bem montada e o nosso delivery realmente tem crescido muito. Então, a gente assim... temos 55 colaboradores, desses a gente, então, já suspendeu 16, uns 15 a gente já
deu férias, quando eles voltarem a gente vai suspender. Mas o interessante de tudo isso, eu gostei de ouvir aí a opinião do Rudy, mas eu acredito também que vai ser uma grande oportunidade para a gente aumentar a produtividade das empresas. Todos os colaboradores vão ter que saber fazer um pouco melhor a coisa, vão ter que render mais. Aqui na Lopiano, a antiga assistente administrativa está atendendo telefone, porque o nosso horário de delivery foi ampliado. Mas também é muito interessante ver a providência divina atuando. Tem uma das funcionárias nossas que foi demitida logo no início da crise, que ela estava em contrato de experiência, e eu, então, resolvi ver aqui o notebook, que ela estava precisando se qualificar, e eu vi que tinha um notebook parado aqui que a gente poderia doar para ela. Eu falei, olha, vou levar aí hoje e vou aproveitar, vou levar uma pizza, né? Porque, afinal, uma pizzazinha sempre cai bem. E aí, realmente, essa pessoa ficou muito contente, falou que estava passando muitos aperreios e que aquela pizza foi mesmo um jantar dela. E isso era num sábado. E no domingo, normalmente no domingo, a gente faz 140, 150 entregas, e nesse domingo a gente quase que bateu 200 entregas. Então, realmente foi a providência divina, assim, de uma forma muito clara. E para concluir, a gente tem tido ótimos resultados, diferente do Bruno aí, que não conseguiu um resultado expressivo, a gente conseguiu ótimo resultado com os parceiros. O inquilino, o proprietário do aluguel aqui, deu uma redução em março de 30%, em abril vai reduzir 50% do aluguel. E o principal de tudo isso é o relacionamento que a gente tem criado, porque como para esse acordo de suspensão as pessoas têm que vir aqui para assinar o acordo, foi uma oportunidade ímpar para eu me aproximar deles como nunca. E realmente eu sinto que foi um tempo bem investido. Então, aqueles bens relacionais de economia de comunhão estão sendo bem vividos. Obrigado. Eu que agradeço de verdade as opiniões, que são diferentes, mas que de fato são muito complementares, né? A gente está numa realidade muito dinâmica no mercado diferente para o Brasil. A experiência do Rudy com a indústria de base e todos os impactos é muito forte e de fato é válido ter toda essa carga de empresário para poder lidar com a situação. Eu queria saber se alguém do setor de serviços, o Carlos, da Unitur, tinha escrito para a gente antes. Você está aí, Sim, Carlos? estou aqui. Legal. Como é que está sendo para vocês aí? Olha, nós fomos um dos primeiros setores a serem atingidos por essa crise e provavelmente seremos o último setor, o setor de turismo, a reacender, né, as atividades. Nós somos uma empresa que trabalha com turismo religioso, então a Terra Santa, santuários europeus, e aqui, se nós viermos para mais próximo, o Santuário de Aparecida, todos esses locais fechados. Por consequência, não temos produtos para vender, né? Se alguém quiser fazer uma viagem agora, uma compra, não tem como. Conseguimos, dos grupos que nós tínhamos nesse primeiro semestre, alguns nós precisamos cancelar, porém, de 15 grupos, 9 nós conseguimos mudar a data. A princípio, para setembro, outubro e novembro, acreditando que já estará a economia reativada, e nisso muitos clientes confiando na gente em deixar o seu dinheiro conosco, né? Porque eram grupos que já tinham a sua integralidade paga pelos clientes. E pela confiança que eles têm na gente, decidiram por bem deixar esse dinheiro para os próximos grupos. Então, isso é uma parceria que vem, que a gente considera do nosso cliente também por acreditar na empresa. Da mesma forma, com os nossos fornecedores, como as vendas praticamente zeraram, nós não temos muito o que negociar, e sim os impostos, né? Então, nesse sentido, nós não temos muito o que fazer. No entanto, nós temos uma pequena
ação que foi sugerido também por uma das nossas funcionárias, que é entrar em contato com os clientes e entrar em contato com os nossos parceiros somente para saber como eles estão, sem pensar em vendas futuras, apenas para ouvir o que eles têm a nos dizer. E para nossa surpresa, a repercussão foi muito positiva. Ligações para alguns clientes idosos de 30 minutos, 1 hora, que eles ficaram surpresos com a nossa ação em ligar para eles. Então, é uma pequena coisa, mas que para nós foi grandioso o resultado que foi atingido. Excelente, Carlos. Obrigado mesmo. Porque bom que existem ouvir um funcionário e como faz diferença nesse momento também, né? Sem dúvida, a gente lembrar dos clientes que eles não estão só para serem clientes ali, eles também podem ser muito importantes nesse momento. Eu retomo a palavra para a Jaqueline. Eu acho que a gente já está caminhando para os minutos finais aí. Se alguém tiver alguma... Alguém tem alguma dúvida com a questão tributária? Se tiverem, e eu acredito que não vai dar para responder agora, depois vocês podem mandar, tá? E a gente pode passar a mandar respostas para vocês. Eu agradeço pelas experiências que vocês trouxeram. Faz muito sentido cada experiência, isso... que nem a experiência que o Carlos acabou de contar, né? É muito linda e realmente não tem como não ficar tocado, né? Com todas as experiências que trouxeram. Gente, estamos aqui para nos unirmos. Eu acredito que a gente tem possibilidade de sair muito maiores do que entramos nessa crise, tá? Como o João Mério falou, pode acontecer sim de haver um fortalecimento. Outra questão as empresas, elas estão, as pessoas, elas estão em isolamento. Assim que acabar esse isolamento, elas vão sentir necessidade de ir nas empresas de vocês, de fazer compras, porque todo mundo está sentindo que também tem que dar o apoio para o empresário. Então, as pessoas, os clientes de vocês vão até vocês, tá? Então, assim, eu torço muito por cada um, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, tá? Eu não sei se eu me fiz entender no primeiro momento, mas qualquer coisa vocês podem mandar perguntas e depois eu respondo. E, enfim, gente, obrigada pela oportunidade, tá? E parabéns a todos. Obrigado, Jaqueline. Acho que tem 2 perguntas no chat, Jomélia. Eu não sei se você ou a Jaqueline podem responder essas 2 últimas, pelo menos. Vou ler elas para vocês aqui, ó. A Luzamara perguntou se a suspensão... Se vocês quiserem ler. Não, pode ler. Posso ler? Beleza. Luzamara pergunta, a suspensão deve ser em comum acordo entre as partes? Se o funcionário não concordar, como que a empresa deve proceder? Já vou ler uma outra também. A partir de que data a empresa não pode ser negativada por deixar de pagar algo? Tá. Sobre a primeira pergunta, a medida provisória ela dá a possibilidade de que seja feito um acordo individual, né? E como o próprio nome já diz, as partes devem estar em acordo. Eu acho pouco provável que num cenário como esse, de desemprego em massa, de comprometimento do potencial de consumo, não seja possível entrar num acordo, né, com relação a isso. De qualquer forma, se não for possível entrar num acordo, eu aconselho a submeter ao sindicato. É mais ou menos como o Rudy falou, né? O Rudy, ele é a voz da experiência e eu não me canso de ouvi-lo. Sempre que eu posso, ouço com bastante atenção. Mas, de fato, é isso. Assim, a gente passa por um período em que a relação empregado-empregador, ela precisa estar estreita. A gente precisa
ver o outro com olhos novos, a gente precisa tratar o outro como a gente gostaria que fosse tratado também. Eu sei que o período é de crise, mas a gente não pode esquecer desses princípios, digamos assim, né? É preciso, de fato, ver o outro com olhos novos e se colocar no lugar do outro também. Então, acho que, vendo dessa forma, acho pouco provável não entrar num acordo. E a segunda pergunta é a partir de quando eu não posso ser negativado. Só ressaltando que essa negativação, você não pode ser negativado por dívidas tributárias. Não são por dívidas civis, comerciais, normais, contratuais. Não se trata disso. Se trata de dívidas tributárias. E você não pode ser negativado a partir desse mês de abril. Então, a partir desse mês de abril até o final do estado de calamidade pública, não é possível que a União, isso eu estou falando da União, tá, pessoal? Nada de estados e tal, é somente da União. Não é possível que a União negative ou utilize de qualquer meio de execução, tanto processo administrativo quanto processo judicial. Então, mais ou menos por aí. Só para me despedir, né, já que a gente está chegando no final, agradecer também a oportunidade. Eu acho que falo não apenas por mim, mas pela Ampecom e pela equipe da Ampecom. É massa assim, a gente estar junto, é uma oportunidade única a gente poder trocar essas experiências, né, tanto de áreas técnicas quanto dos empresários, com as diversas situações que vivem, né? Eu acho, como também a doutora Jaqueline falou, é muito tocante, muito edificante ver a fidelidade dos empresários, principalmente aqueles da economia de comunhão, né? Então eu sou de fato assim um apaixonado por isso, um entusiasta, e eu acho que esse é o caminho, né? Acho que mais do que nunca a economia de comunhão ela encontrou o seu espaço, né? Diante dessa pandemia, a necessidade de olhar a relação empresarial, com novos olhos, com práticas novas, com práticas mais colaborativas. Acho que nunca foi tão essencial. Também estou à disposição, caso alguém queira mandar uma pergunta ou fazer algum comentário, é só mandar um e-mail aí, acho que o pessoal da Ampecom, e o pessoal manda para mim. Maravilha. Eu só tenho uma pergunta. A Sônia Raquel Araújo estava desativando o microfone. Ela gostaria de falar alguma coisa, Sônia? Alguma dúvida? Beleza. Então a gente parte para as considerações finais. Agradecemos mesmo ao João Meri pela contribuição. Marcelo Cássia, nosso co-presidente da associação. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Juntos, unidos nesse momento de dificuldade, mas também de muita alegria por estar podendo falar com vocês. Estamos aí já com 50 dias desde o início dessa pandemia, né? De um jeito ou de outro, nós estamos todos vivos, né? Existem pessoas mais conscientes, outras menos, pessoas preocupadas, pessoas despreocupadas, e acabou surgindo um grande dilema na nossa vida, né? É a saúde ou a economia que é mais importante, né? E nós sabemos que o mundo depende dessas relações econômicas e que o idioma comum... Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim, e Marcelo, a gente está ouvindo muito bem. Pode continuar. Ok. E que o idioma comum é o dinheiro, né? E que a gente, em função disso, a gente busca a nossa felicidade muitas vezes através do dinheiro. E em função dessa pandemia, nós estamos precisando, ou estamos começando a reaprender, a reprogramar a mente e dando o verdadeiro sentido da economia, que ela trabalhar a nosso favor, e não nós a favor dela. Então, eu vou ler uma frase de reflexão e rapidamente eu faço o fechamento. Uma sociedade, ela não pode ser rica antes de ser inteligente. Não pode existir uma sociedade realmente sólida e desenvolvida sem que haja uma elite cultural voltada para os bens espirituais, capaz de guiar, julgar,
em interpretar os esforços da comunidade. Essa frase nos dá um grande sentido, né? O que é verdadeira felicidade? Ou seja, o que é buscar um sentido existencial? Talvez a gente tenha que aprender a ser mais humilde, menos ganancioso, mais sensíveis e mais pacientes. E talvez isso signifique ser mais inteligente. Mas essa inteligência toda, nós precisamos de ações concretas, como que a gente viu hoje, através de vários exemplos. Ações concretas para que a gente possa provar que a gente é a maioria e que a gente pode, com soluções criativas e atitudes, né, baseadas em altos valores espirituais, que a gente pode superar essa crise. Então, encerrando a minha fala, né, convido todos a continuar disseminando o vírus, mas da esperança e do amor, com muita coragem, né, colocando as nossas opiniões, se necessárias, as nossas opiniões individuais, subordinadas aos interesses da comunidade, do coletivo. Então, é esse o convite que a EDC faz a todos, né? E foi uma felicidade muito grande ouvir isso concretamente de vocês. Um abraço. Um grande abraço, a gente agradece de verdade aí, Marcelo. Agradeço a presença de todos. Volto a lembrar que estamos disponíveis no site da Ampecom, Associação por uma Economia de Comunhão. Está sempre disponível para falar com vocês. Também no e-mail ampecom@ampecom.com.br. E seguimos juntos. O nosso próximo webinário será informado nas redes sociais e pelo WhatsApp e também pelo e-mail. Muito obrigado pela presença. Vocês podem abrir o microfone para dar uma saudação e um tchau para todo mundo. Tchau para todos aí. Saúde. Obrigado, foi muito bom. Tchau, obrigado. Boa noite a todos. Quem quiser de entrega zero. Tchau, tchau. EDC Bahia aqui, do Núcleo presente aqui, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Sucesso. A Bahia Gratidão a todos. Boa noite, sucesso a todos. Obrigado. Opa, grato a todos aí, muito obrigado, bom encontrar os amigos aí. Grande Martinho, forte abraço. Sucesso a todos. Valeu. Boa noite. Obrigado, Zamara. Obrigado, Ademir. Obrigada. Boa noite. Daniel, um abraço aí para Minas. Aí, Celso, quem sabe chegou no final, está com a gente. Obrigado. Tudo tempo. Tudo é tempo, Celso. Valeu, Giovanni. Um abraço. Tchau, tchau. Salve. Salve.